Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Sobral News em Debate. Na edição de hoje, o jornalista Paulo Passos, editor adjunto do Sobral News, vai comandar uma conversa agradável com o doutor Pedro Aurélio Ferreira Aragão, ele que é secretário da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do nosso município de Sobral. Está sendo aberta as inscrições para a FENAIVA desse ano, a FENAIVA 2012, né? Então eu gostaria de saber, antes de mais nada, o que é essa feira e quais são os diferenciais que serão apresentados na FENAIVA 2012 com relação à FENAIVA dos anos anteriores. A FENAIVA, a Feira de Pequenos Negócios da região do Vale do Acaraú, ela já está na sua 26ª edição, né? É uma feira que é realizada pelo SEBRAE, na verdade, mas sempre contou com o apoio integral da Prefeitura de Sobral, né? Especialmente da Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Esse ano a feira foi totalmente modificada, foi totalmente repaginada, né? Ela tinha atingido o seu ápice e precisava realmente refazer-se, né? E tal aconteceu, né? Nós tivemos uma modificação inteiramente, já para começar, que era um problema grave, que era a questão do credenciamento. Hoje será feito um credenciamento pela internet, né? Você chega, não vai ter mais fila nenhuma. O layout da feira foi feito e disposto de uma maneira em que o visitante vai, para trafegar, para poder andar na feira, e vai passar por todas as divisões, né? Os departamentos que a feira mostra, que também já é uma grande modificação. A prefeitura, com os seus programas que ela apoia e os seus assistidos, terão um espaço muito mais significativo esse ano, né? Por exemplo, na área do artesanato, nós temos um dos nossos projetos dentro do programa Trabalho Pleno. Nós vamos ter, por exemplo, uma casa, né, em que nessa casa vai estar exposta na casa, vários artefatos de artesanatos que você vai encontrar depois nos departamentos ali próximo, né, de maneira a você incentivar as pessoas à utilização do artesanato. Também a gastronomia, que é um dos setores que a gente atende, né, no que nós chamamos do projeto EI, que é do empreendedor individual, vai ter um espaço diferenciado, né, dos anos anteriores. Vai estar em colunas, né, e não mais disposto assim, em que um ficava em situação privilegiada em relação ao outro. Isso foi uma modificação que para nós, para o nosso público que a gente trabalha, foi bastante importante. Ela foi dada uma roupagem bem diferente, e eu acho que caravanas, né, também deverão chegar de outras cidades. E esse ano eu tenho uma absoluta certeza que será a FENAIVA um grande sucesso, e muito maior do que foi no ano passado. A gente espera aí uma média de visitação acima de 10 mil pessoas dia, né? E qual a expectativa com relação ao número de empresários ou empresas, setores inscritos na FENAIVA desse ano? Olha, o número sempre... a FENAIVA tem, em virtude da mobilização que o SEBRAE tem, né, e com apoio sempre da Prefeitura, tem tido, mesmo em anos que não foram considerados com presença de grandes públicos, sempre tem a procura significativa, né? Sempre acima de 90%. E esse ano eu acho que vai encerrar as vagas muito cedo, né? Em virtude dessas inovações que serão feitas, e também pelas caravanas que virão de fora, né? Porque a FENAIVA, apesar de ser sediada em Sobral, ela visa atingir toda a região, né? Toda a região norte do estado do Ceará, né? E assim, que nós chamamos de macro-região, que são cerca de 50 e poucos municípios, estarão sendo convidados e estarão comparecendo, expondo seus produtos, mostrando o que tem de melhor, né? E fazer esse intercâmbio entre o fornecedor, o comprador, e entre comprador de maneira diferente. Essas inscrições para preenchimento dos estandes, elas se estendem até quando? A data eu não posso lhe precisar, até porque assim, na verdade quem realiza é o SEBRAE, mas ela se estende até próximo à feira. A feira será no dia 27, 28 e 29 de julho, né? A feira está inserida, inclusive, no calendário de comemoração do município, né? É um dos eventos comemorativos do município de Sobral.
E assim, elas deverão se estender até próximo. Embora eu pense que esse ano, em virtude das modificações, da reformulação, da repaginação, ela vai ser antecipado esse prazo. Em alguns anos anteriores, nós tivemos eventos culturais relacionados também a essa feira. A Prefeitura, a gente sabe que é a grande parceira do SEBRAE na realização de eventos aqui no município de Sobral. O senhor está sabendo se está previsto para esse ano alguns eventos de ordem cultural também durante a feira? Olha, a gente sabe que esse ano vai retornar, né, o desfiles, né, agora de uma forma diferenciada. A passarela vai ficar num local estratégico, né, onde em qualquer canto da feira que você estiver, você vai poder estar próximo aos desfiles. Sei que será realizado por um dos grandes, vamos dizer assim, estudiosos do assunto, um dos grandes profissionais dessa área de desfile, e que vai voltar com uma força total, né, ampliando inclusive a oportunidade das pequenas e médias empresas dessa área do ramo de confecção de poder estar mostrando seus produtos e realizando vendas, né, que é o objetivo principal da feira, que é a realização de negócio. Bom, doutor, agora nós sabemos também, mudando um pouquinho de enfoque aqui da nossa conversa, o senhor está dentro de um estúdio, e estúdio não é novidade propriamente para o senhor, né? Que é secretário de Tecnologia e Desenvolvimento daqui do município de Sobral, Desenvolvimento Econômico do município de Sobral, mas nós sabemos que o senhor também é comunicador. É verdade? Como é que é seu trabalho com radialismo, não é verdade? É verdade. Eu gosto muito da área de comunicação, né? Já passei por várias emissoras, já passei pela Rádio Dragão do Mar de Fortaleza, já estive na Rádio Cidade, já estive na extinta PRE9, né? Que é a nossa Ceará Rádio Clube, onde nós apresentamos programas. E hoje eu apresento um programa há mais de 12 anos na Rádio Tupinambá, AM de Sobral. Eu, por exemplo, fiz um programa, participei como repórter no aeroporto Pinto Martins, né, em que eu era o único do rádio, pelo menos quando eu comecei, a fazer a transmissão das autoridades, que ia para Brasília, que ia para São Paulo, para o rádio. Né. Havia, e ainda há hoje, 3 jornalistas que fazem isso, né, que é o Zé Maria, do Diário do Nordeste, o Tarcísio Colares, né, que é do Tribuna do Ceará, e Eliomar de Lima, do jornal O Povo, que ainda estão, essas pessoas estão lá ainda, né? Mas eu estive lá, né? Foi um momento importante em que a gente fez um trabalho legal de entrevista das autoridades, a gente estava sempre dando notícias de primeira mão. E eu gosto da área de comunicação. Como é que é o formato desse seu programa para os nossos espectadores que não são daqui de Sobral, né? Que o pessoal que está assistindo aí pela internet, né? O nosso programa. Como é que é composto esse seu programa de rádio? Quando eu voltei a Sobral, eu já voltei como defensor público, né? Eu passei no concurso no ano de 93 e voltei como defensor público, uma área que eu passei a me dedicar até então. Mas o rádio foi muito importante para mim, porque eu continuei divulgando um trabalho espírita, né? Eu também tenho sou espírita, kardecista, né? E nosso programa, apesar de ser um programa espírita, mas nós falamos uma linguagem sem proselitismo, né? Uma linguagem em que a gente coloca a visão espírita, mas de uma visão universalista, né? De forma assim, por exemplo, hoje eu tenho muito mais ouvintes católicos e protestantes do que espíritas propriamente dito, né? Porque é um programa em que, por exemplo, em debate, vamos falar sobre aborto. A gente mostra o ponto de vista da doutrina espírita sobre aborto. Vamos falar de pena de morte, né? Mostra o ponto de vista abrangente da doutrina espírita sobre pena de morte. Vamos falar de política, né? O espiritismo ele tem sempre uma visão dentro das leis universais, né? Como adentrar nesses assuntos e fornecer oportunidades, né? Eu fico feliz, por exemplo, eu fiz uma campanha, não sei se eu tive, de repente pode até ser pretensão minha achar isso, mas eu fiz uma campanha muito forte na época do em que você teve o plebiscito por desarmamento, né? E Sobral ganhou o não, ganhou o não, e Sobral ganhou na época do desarmamento, o plebiscito. No Brasil inteiro, sim, para a utilização das armas, e Sobral o não ganhou. E a gente fez uma campanha pesada, né? Porque a gente sabe que armas, hoje a gente está vendo, né? Que grande parte dos homicídios hoje, quando eu cheguei em 93, por exemplo, 90% dos homicídios era a faca, né?
hoje inverteu, 98% dos homicídios é a bala. Raramente se tem um homicídio a faca. Isso mostra que tem arma demais em mãos erradas, né? A arma em si já não é uma boa companheira, né? Em mão errada é muito pior. O senhor acabou de dizer que o seu programa de rádio, ele procura dar um enfoque, então, espírita a vários temas que são temas mundanos, né? Temas humanos. E o senhor citou entre eles a política, né? Acho muito curioso. Qual é essa dimensão que pode ser dada, então, pela espiritualidade, à política dos homens? Olha, a política, como tudo o que a gente faz na vida, a doutrina espírita nos explica, ela tem responsabilidade. Tá? Toda a ação nossa existe uma reação. Tá? Na política, essa ação e reação ela é muito mais abrangente. Tá? Uma ação política negativa, ela prejudica muita gente. E a responsabilidade é maior para aquele que fez a ação negativa. Então, assim, qualquer que deseja adentrar nessa área política, e a política deveria ser muito saudável, né? Uma decisão política muda a minha mesa, né? O que eu vou comer. Uma decisão política muda muito a vida das pessoas. Né? Nós tivemos uma decisão política de alguns anos para cá, criando programas sociais, vamos dizer, para amparar pessoas sem condições financeiras, que melhorou a vida das pessoas. Hoje, por exemplo, você não vê mais mendigos nas ruas como se via com mais abrangência há pouco tempo atrás. Isso foi uma decisão política. Então a política é algo positivo, que deve ser ocupado por homens de bem, obviamente, né? Mas com a responsabilidade das suas ações. Cada ação gera uma reação na mesma intensidade. Ainda se tratando de comunicação e política, o senhor tem um irmão que é também comunicador, né? Talvez um dos mais conhecidos aqui do estado do Ceará, que também é político, né? O senhor, como se dá a sua relação com ele e com a política? Olha, na verdade, assim, o Ferreira sempre foi um líder na família, é um líder na família. Eu devo a minha adentrada à comunicação ao Ferreira, né? Eu comecei nos programas dele, né, em que ele trabalhava na capital, e ele é essencialmente comunicador. Eu sempre tenho dito, assim, tenho falado, as pessoas dizem para ele, olha, Ferreira, a comunicação está em primeiro plano, e ele colocou sempre a comunicação em primeiro plano. A política vem logo em seguida, né? Uma coisa, às vezes, muito próxima da outra. Mas, assim, a nossa relação é boa, né? Eu também fiz incursões na política, também sob o patrocínio dele, sob o apadrinhamento, sobre vamos dizer assim, o aconselhamento dele, mas assim, a minha área, pela qual eu me sinto mais à vontade de todas as que eu já passei, a jurídica mesmo, né, onde eu de fato me sinto com o maior poder de utilidade, que é a Defensoria Pública. Atualmente estou na administração do município, que também é um serviço público de extrema relevância, como é a Defensoria também é um serviço público, mas assim, o serviço público, de alguma forma, é o lugar onde eu me encontro melhor. O senhor está na Defensoria e na Secretaria nesse momento, né? E o que o senhor espera da eleição desse ano? O senhor já não vai se descompatibilizar para disputar a eleição, né? O senhor vai continuar exercendo, vai continuar na sua função, não é verdade? O que o senhor espera da campanha eleitoral desse ano? Olha, como você disse, de fato eu esse ano não fui candidato em 2008, né? E fico muito feliz em dizer, isso eu digo com muita felicidade, dizer que eu participei de uma eleição, que eu tirei quase 2 mil votos, né? Fui o 16º no geral, mais bem votado. Aqui na sede eu fui o 7º mais bem votado. Dos 12, eu fui o 7º mais bem votado e fico feliz porque não comprei nenhum voto. Né? Assim, as minhas concepções filosóficas diria o seguinte: eu gostaria de chegar à Câmara Municipal, esse foi o meu entendimento. Mas se tiver que chegar lá, eu quero chegar sem comprar nenhum voto. Né? Se você colocar a ética acima da ambição. Ambicionar, você pode ambicionar um cargo, você pode ambicionar um estilo de vida. Agora, a ética tem que estar em primeiro lugar. Tá?
e a gente conseguiu isso, né? Fiquei numa situação boa. Cheguei a assumir a Câmara Municipal de Sobral, na ausência do titular. Eu sou o primeiro suplente do titular, ele se ausentou por um tempo, eu assumi por algum tempo a Câmara Municipal, mas esse ano, em 2012, a gente resolveu não ser diretamente candidato, embora sendo eu presidente do partido, do PDT sobralense, vou estar envolvido na campanha de alguma maneira, obviamente sem, vamos assim dizer, deixar minha posição no cargo executivo, né, que eu estou exercendo, obviamente dentro dos limites que a lei permite e que o executivo trabalhe, né, e assim, nós temos bons candidatos. Eu espero essa eleição, uma eleição em que o povo deverá ter maior, o voto consciente, né, chamado voto estudado, o voto visto. Eu acho assim, o político, ele tem que, antes dele pedir o voto, eu fiz isso, ele tem que mostrar o currículo para o eleitor. Eu disse, olha, está aqui meu currículo, isso aqui foi o que eu fiz aqui pela comunidade, está aqui as minhas capacidades, por isso estou aqui batendo na porta da senhora para pedir seu voto. Eu acho que a escolha é essa. O povo é quem deve fazer a seleção, terão muitos e bons candidatos, o próprio PDT vai oferecer muito bons candidatos, os outros partidos também, eu sei que tem candidatos à altura de Sobral, e eu acho que a população deve fazer essa escolha vendo o currículo. Não é porque o sujeito tem dinheiro no bolso que ele vai ser eleito, não. Ele deve ser eleito pelo serviço prestado, pela vocação a servir ao público que ele já mostrou em outras situações. Então é esse que deve ser o motivo norteador da escolha. A história do candidato é muito importante. Eu acho que deve ser analisada a história de cada um dos candidatos que estão aí, e isso deve pesar na hora de escolher, de se decidir. Bom, secretário, nós sabemos que Sobral contava com um projeto de desenvolvimento, o Prodecon, e isso aconteceu antes da sua entrada na pasta, na secretaria, né? Que informações o senhor poderia dar para a gente a respeito do Prodecon hoje? Olha, o Prodecon é um programa que foi criado ainda na época que o governador Cid Gomes era prefeito de Sobral, através de uma lei do ano de 2001, uma lei que a gente já está trabalhando na sua atualização. Ele continua funcionando, e funcionando muito bem, à medida em que a gente está atraindo investimentos de fora para cá, apoiando os que aqui estão, e ao mesmo tempo atraindo investimento. Nós fizemos uma pesquisa agora, pesquisa que está no nosso PDI, o Programa de Desenvolvimento Industrial de Sobral, e vimos que Sobral tem 60 e poucos % de empresas com mais de 10 anos instaladas em Sobral. São empresas que já estão sólidas, já estão lá. No entretanto, nós temos um índice baixo, algo em torno de 3%, de empresas que têm menos de 2 anos. Assim, Sobral estava necessitando de atrair novos investimentos. E para isso, o prefeito de Sobral tem feito um esforço gigantesco para defragar, e está defragando já, o 4º ciclo econômico de Sobral. No primeiro ciclo ocorreu ainda no final do século XIX, o ciclo chamado ciclo do algodão, envolvendo ali as fábricas de tecido e todas os seus derivados, da fábrica que vem do algodão. Depois, nos anos 60, nós tivemos com o Grupo Votorantim, que é a fábrica de cimento, com a fábrica Coelho, com a Lassa, com a Cosmac, com a Icasa, uma série de indústrias que se instalou aqui em Sobral, em que ofereceu naquele instante gerou emprego e rendas. Depois tivemos um ciclo no início dos anos 90, com a indústria calçadista Grendene, que é uma indústria líder nesse setor, levando Sobral a ser o município cearense que mais exporta no Ceará. Na verdade, 1/4 das exportações cearenses são de Sobral. E chegou o momento de a gente criar um novo ciclo agora, a partir de 2011, que é o ciclo metal mecânico, com destaque para a indústria automotiva. Nós estamos empenhados fortemente para que realmente esse processo seja defragado e Sobral passe a ter mais esse polo, mais essa oportunidade
de emprego e renda para os sobralenses. Bom, quando do lançamento do Programa de Desenvolvimento Industrial de Sobral, no dia 31 de maio agora desse ano, né, o senhor, além do polo metal mecânico, destacou também a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico daqui do município de Sobral e região. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho a respeito disso. O prefeito também está trabalhando fortemente, embora assim, vamos dizer assim, a tramitação legal dos negócios passem pela minha secretaria, né? Mas assim, vamos dizer, os detalhes maiores estão na Secretaria de Agricultura. Mas, por exemplo, nós estamos trabalhando fortemente na instalação de uma indústria de pescado, né, que vai transformar as 80 toneladas de pescado que se produz hoje em acima de 400 toneladas. Né? Quer dizer, vai praticamente multiplicar por 5 a produção da atualidade. Isso vai ter uma revolução, uma geração de emprego, uma geração de receita muito grande, e é de extrema importância porque vai empregar aquela mão que será no Jaibaras, no distrito de Jaibaras, né, que vai empregar realmente muita gente. Nós estamos fortemente trabalhando na vinda de uma indústria de condimentos, de fabricação de condimentos, né, que seria o Sabor do Norte, né, que essa indústria, uma vez instalada, ela ia produzir esses condimentos, né, para vender para o nosso mercado, para o mercado externo, mas também iria comprar a produção dos pequenos produtores de cebola, de alface, dessa cadeia que envolve aí os condimentos. Então, o prefeito tem feito ele pessoalmente tem capitaneado, né, e a gente tem ajudado ele também nesse sentido de trazer e de transformar Sobral na implantação desse terceiro polo metal mecânico e também com uma visão do agronegócio. Bom, nós sabemos que no ano passado a revista Financial Times, que é uma revista de respeito na área financeira, ela divulgou que Sobral seria a 6ª cidade das Américas em potencial de investimento no que tange a quantidade de 100 a 200 mil habitantes, né? Com base nessa informação, o senhor acabou de citar aqui o agronegócio e o polo metal mecânico, né? Como o senhor avalia esse processo de crescimento de Sobral e essa projeção para os próximos anos? Olha, Sobral atingiu esse perfil não só pelos seus índices socioeconômicos, né, mas também na questão da infraestrutura. Sobral hoje tem, por exemplo, na sede quase algo em torno de acima de 80% da cidade totalmente saneada, né, o que leva as pessoas a ter mais saúde que as pessoas que aqui residem. Nós temos, Sobral está, a educação sobralense, a educação fundamental de Sobral, o ensino fundamental de Sobral, está entre as 100 melhores escolas do Brasil, né? Talvez a única do Nordeste que esteja nessa posição, né? Então tem um índice importantíssimo nessa área de educação. A nível de educação superior, Sobral tem 3 universidades públicas, nós temos 2 grandes universidades particulares, 3 grandes universidades particulares. Sobral é hoje um polo, vamos dizer assim, de educação, né? Um polo universitário, né? Esses índices são importantes. Tem alguns programas na área de saúde pública também que se destacam, né, aqui na cidade de Sobral. O sistema político e de administração tem contribuído para isso. Então, é a junção desses fatores todos que leva Sobral a atingir esse patamar honroso, né, de estar entre a 6ª cidade das Américas, tanto a América saxônica quanto a América latina, cidades entre 100 a 250 mil habitantes, essa posição de melhor investimento para o capital estrangeiro, para o estrangeiro e para os investimentos locais. Bom, o senhor acabou de citar aqui a questão da educação como fator primordial. Agora, o senhor também citou, quando da apresentação do Programa de Desenvolvimento Industrial, a possibilidade de parceria entre o município de Sobral, através da sua secretaria,
com a companhia siderúrgica do PECEM, está sendo, vamos dizer assim, está sendo preparada, desenvolvida, né? E como é que se daria essa parceria? O PECEM está bem distante daqui de Sobral, né? O que Sobral poderia produzir para o PECEM? Olha, nós estivemos na semana passada, inclusive, na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, onde se realizou lá uma audiência pública, iniciando um trabalho na Comissão de Altos Estudos, o impacto que as empresas que estão se instalando no PECEM, né, no Complexo Industrial e Portuário do PECEM, tem em relação não só aos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, que são os municípios sede, vamos assim dizer, do próprio complexo, mas nos distritos, nos municípios próximos a ele. Porque Sobral enxergou, e a própria Companhia Siderúrgica do PECEM enxergou nisso, Sobral como um provável fornecedor. Por isso que Sobral, vendo essa oportunidade, criou, vamos assim dizer, em sintonia, em companhia com a CSP, esse plano em que a gente vai colocar Sobral como um dos fornecedores para o PECEM. Inclusive no que diz respeito à mão de obra. A gente pode, de repente, ser um dos fornecedores da mão de obra. Eu até, nessa reunião que nós tivemos, eu vi o prefeito de São Gonçalo se queixar em que ele não estava conseguindo, vamos dizer, empregar bem o pessoal de São Gonçalo. Os empregos gerados em São Gonçalo, por São Gonçalense, era ou na área de segurança ou na área de zeladoria. Porque a gente, para não acontecer isso, nós estamos trabalhando em planos de capacitação permanente com o sobralense, para que qualquer investimento que venha a acontecer em Sobral, ou que Sobral possa ter a participação, nós tenhamos sobralense preparado para assumir esses cargos. Aí a gente volta à questão sobre a educação, a qual o senhor se remeteu agora há pouco, né? Que papel a educação tem a respeito dessa preparação? Quer dizer, existe, na verdade, reformulando até a questão, um diálogo entre a sua pasta, que é de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria, com a Secretaria de Educação, no sentido de abertura de escolas técnicas ou politécnicas para a preparação dessa mão de obra específica, porque seria uma mão de obra especializada, na verdade? Olha, a gente tem nossa secretaria tem também uma grande preocupação com a qualificação, né, com a capacitação. Aí a gente vê até programas parecidos. Por exemplo, a Secretaria de Educação vai fazer uma aula, vai ser lançado esse mês um programa de qualificação para jovens adolescentes, para o jovem adolescente. E nós também nesse mês já estaremos, que são 600 vagas para jovens adolescentes se qualificarem. E nós já no final do mês, dia 27 desse mês, estaremos lançando o ProJovem Trabalhador, que é um programa dirigido a jovens de 18 a 29 anos, que tenha terminado o segundo grau, ou que esteja cursando o segundo grau, que receberão uma bolsa de R$100 por mês, para se qualificarem. E ao final desse trabalho de qualificação, nós vamos inseri-lo no mercado de trabalho. Então, é um dos programas que nós estamos executando. Outro programa importante, que a gente está, vamos dizer assim, amadurecendo, submetemos a ADES, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, que é um plano de capacitação exatamente para suprir a necessidade do polo metal mecânico. Das três empresas que já estão se instalando, elas se comprometeram, inclusive, de absorver essas pessoas que vão ser treinadas. 80% delas não serão absorvidas por essas três empresas, que vai capacitar nessa área de mecânica automotiva, de montagem automotiva, na área da industrial automotiva. São quantas empresas industriais na área de indústria automotiva? Nós teremos, já tem 3 que estão em fase de instalação, e essas 3 já se comprometeram em absorver essas pessoas que nós vamos capacitar, cerca de 264 pessoas que serão capacitadas, e estarão prontas e aptas para assumir esses cargos. Assim, nós temos um programa chamado Trabalho Pleno, que ele trabalha o microempreendedor,
ele trabalha o pequeno empresário. Tá? Então, dentro desse programa, nós temos 3, 4 projetos, que é o de confecção, o EI, que é o empreendedor individual, tá? Temos o de beleza, de imagem pessoal, tá? Inclusive nós vamos ter, esse mês vai ser feito o lançamento de um evento, nós temos uma feira chamada Só Beleza, né? Onde nós vamos ter, essa feira também vai ser revitalizada, esse ano vai ser um grande sucesso, né? Que trabalha a imagem pessoal. E nós temos por último o projeto de artesanato, né? Nós temos trabalho de qualificação para artesãos. Bom, nós estamos encerrando, infelizmente, nós teremos material para conversarmos durante muito mais tempo, secretário, porque as informações são muitas, sobretudo a respeito desse momento bom que o Sobral vem vivendo, no que diz respeito à chegada dessas empresas que a gente espera gerem emprego realmente aqui para o município e renda, mas infelizmente o nosso tempo se encerrou. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui no programa Sobral News em Debate e pedir a você que está em casa que assistam os nossos programas via web. Se vocês quiserem, acessem www.intec.edu e procurem o link dos programas Sobral News em Debate. A todos vocês, muito obrigado. E depois desse bate-papo, a gente encerra aqui mais uma edição do Sobral News em Debate, convidando a você a acessar o nosso conteúdo www.tvinteraja.com.br. Os nossos programas estão disponíveis também no canal exclusivo no YouTube. Acesse, interaja, participe conosco, faça a nossa programação. E até o nosso próximo encontro. Tchau!